Bom dia, queridos irmãos. Nós estamos aqui novamente transmitindo a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Regular em Mangabeira. E eu pedirei que você ficasse aí atento. Eu espero que você já esteja aí conectado. Pegue sua Bíblia para a gente analisar a palavra do Senhor. À luz da palavra, nós vamos ver o assunto de hoje, que é a fé e as obras. A fé e as obras. Vamos orar nesse momento, depois a gente continua ou começaremos a nossa aula. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela tua bondade, misericórdia e graça, que o Senhor esteja nos direcionando. Eu te peço ao Senhor que o Senhor esteja colocando nos corações de cada um que estão aí do outro lado, assistindo através do YouTube a nossa aula, que cada um, ó Deus, possa realmente se sentir alegres em ouvir a Tua palavra, em aprender acerca de Ti. Usa-nos, Senhor, nos dê sabedoria, discernimento, para poder fazer aquilo que é necessário, para que haja entendimento também, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um que está nesse momento assistindo a aula, que o Senhor esteja abrindo os corações de cada um e dando o entendimento necessário para que eles possam crescer, para que eles possam amadurecer na fé cristã. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Abençoa a tua igreja, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos. Vamos iniciar essa aula de hoje. A fé e as obras. A fé e as obras. Nós já vimos algumas aulas sobre fé, algumas que nós podemos lembrar, a fé e a salvação. Nós começamos com a origem da fé, não foi? A gente começou com a origem da fé na primeira aula. Não, na realidade nós falamos sobre a natureza da fé. Depois da natureza da fé, nós falamos sobre a origem da fé. E depois nós falamos sobre, depois da origem da fé, a gente falou sobre a fé e a salvação. E hoje nós vamos falar sobre a fé e as obras. A fé e as obras. O que tem a ver as obras com a fé? Vamos lembrar que a humanidade toda busca, de alguma forma, a salvação, ou busca algum subterfúgio para aliviar os seus problemas, fazendo obras. É como se fizéssemos uma barganha para conseguir algo de Deus. Nós já falamos muito sobre isso, mas eu queria dar ênfase nesta relação de fé e obras para a gente entender melhor, para tirar todas essas dúvidas. É óbvio que nós não vamos tirar todas as dúvidas, mas pelo menos vai dar uma base para você acompanhar ou para você se esmerar mais, para você se aprofundar mais. E também vai dar uma convicção de que Deus age em sua vida sem a necessidade de você fazer absolutamente nada para conseguir a salvação. Tá? Então vamos lá. A fé e as obras. Pergunta é: significaria isso que a fé que salva glorifica a inatividade e que o evangelho da justificação somente pela fé é hostil ao esforço moral? Como se diz assim, eu tenho que buscar a minha moralidade primeiro para conseguir a salvação, para conseguir o apoio de Deus. E a resposta é de forma nenhuma, é uma pergunta retórica. A resposta é essa, de forma nenhuma. Por que a gente sabe disso? Pelas Escrituras. As Escrituras são claras em relação a isso. Lutero, ele escreveu o seguinte: a fé é viva, poderosa em suas operações, valente e forte, sempre realizando, sempre frutificando, de modo que é possível que aquele que é dotado de fé não produza sempre boas obras, pois essa é sua natureza. Então, é algo natural, que não se divide, certo? É uma dualidade que não é uma dicotomia. Eu não posso dividir, uma depende da outra, é uma simbiose. Estão juntos a fé e as obras.
Mas a fé vem primeiro e as obras vêm corretamente depois. Nós vamos entender isso melhor. O princípio da salvação, pela graça, nos leva à questão da relação entre a fé e obras. As obras nunca produzem salvação. Tá? Isso é claro, a gente sabe. Essa é a nossa posição, que é clara na palavra de Deus. Não é uma coisa que você fica em dúvida quando você olha e observa a palavra de Deus. Contudo, é importante você notar isso. O testemunho bíblico também indica que, embora seja a fé que leve à justificação, esta invariavelmente precisa produzir obras apropriadas à natureza da nova criatura que passou a existir. Então, é algo que é natural. Quando uma acontece, a outra começa a acontecer logo após. Certo? É como se fosse uma conexão. Vamos lembrar o que é justificação. Nós já estudamos sobre isso na escola dominical. Mas eu queria dar ênfase para você lembrar, porque tudo está ligado, né? Nós somos justificados pela fé, tá? Somente. Né? Essa é o que a gente já viu já. Então, a justificação é a ação declaratória de Deus. É um termo jurídico, jurídico, certo? Então, a justificação é a ação declaratória de Deus. Deus declara de que pecadores são justos aos olhos dele. Quem é o juiz de todas as coisas? É Deus. Ele fez todas as coisas, ele criou todas as coisas e ele é juiz de todas as coisas. Nós fomos perdoados e declarados cumpridores de tudo o que a lei de Deus exige de nós. Como assim? Como é que eu cumpri tudo na lei de Deus? A lei de Deus ela era, e a gente sabe que ela é inalcançável. A lei de Deus, nenhum homem na face da terra, por melhor que seja, não conseguiria cumprir os mandamentos. Não conseguiria, porque os mandamentos têm que ser cumpridos por alguém que seja justo para justificar outro. Foi por esse motivo que ele enviou o seu próprio filho. O seu próprio filho, sem defeito, sem mácula, sem pecado, cumpriu a lei por nós. Então, nesse sentido, Deus olha para nós e vê Cristo que pagou o preço do nosso, que cumpriu a lei, toda a lei que era exigida por Deus. Certo? Então é por causa disso que a gente entende que nós temos uma fé salvadora em Cristo Jesus. Nós somos justificados pela fé somente e isso nos basta. Certo? Então, deu para entender mais ou menos para a gente lembrar que é a justificação. Quando citamos o texto clássico sobre salvação e graça, né, nós lembramos logo de Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, né, é bom não omitirmos o versículo 10. Por quê? O versículo 10 completa, né, lembra do versículo 8 e 9, e o 10 ele completa, porque ele mostra justamente a questão das obras em relação ao que nós já recebemos de graça, que mostra o resultado dessa graça. Lá no versículo 10 diz: pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Isso é importante a gente lembrar e ver cada palavra que compõe esse versículo, que tem um encaixe perfeito de uma ideia que eu não preciso ter dúvidas. Nós somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, porque Ele já nos escolheu para as boas obras, que previamente foi preparada por Ele, pelo Criador, por Deus, para que andássemos nelas. Vamos entender. Deus já tinha preparado que nós andássemos fazendo boas obras, só que antes de sermos justificados por Cristo, nós fazíamos boas obras, mas estas boas obras que a gente fazia nunca seria para salvação. Nunca serviria para a salvação. Por mais que eu fizesse obras, por mais que eu colocasse obras no altar,
Por mais que eu fizesse coisas para Deus, nem nada justificaria a minha salvação. Só a obra de Cristo é que nos deu essa condição. Agora, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, aí todas as obras que nós faremos conta como resultado da salvação. Então agora eu posso fazer obras, e as obras que eu fizer não vai contar para Deus para que eu seja mais agraciado. Não, eu já recebi a graça suficiente. Agora eu vou fazer por gratidão. Nós vamos ver isso mais na frente. Então, Tiago ele expressa isso de forma mais contundente em sua discussão sobre fé e obras, resumida na seguinte afirmação, lá em Tiago capítulo 2, versículo 17. Ele diz o seguinte: assim também, a fé por si só é morta, se não tiver obras. Por que Tiago diz isso? Ele não está dizendo que a salvação tem que ter obras. Ele está dizendo que a fé que nós depositamos em Cristo Jesus como nosso Salvador tem que demonstrar esta fé através das obras. Apesar da opinião muito comum, você já deve ter ouvido, de que há uma tensão entre Paulo e Tiago em relação a isso, ambos defendem essencialmente o mesmo princípio, a genuinidade da fé que leva à justificação se torna evidente nos resultados que dela procedem. Então, tanto Tiago como Paulo, eles não estão sendo contraditórios, pelo contrário. Paulo ele dá ênfase na questão de que somente pela fé você tem a salvação. E Tiago diz também que somente pela fé, e a fé é demonstrada através das obras feitas após a salvação. Certo? Então isso é importante, que você fique bem claro na sua mente. Tá? É uma coisa que vem em sequência. Deus já nos preparou para as boas obras. As boas obras que a gente fazia não era para salvação, mas quando nós recebemos a salvação, aí as boas obras servem para não para justificar, mas para comprovar que eu tenho fé e fui salvo. Não pelas obras, mas pela obra somente de Cristo na cruz. Porque só Ele poderia pagar. Só Ele poderia fazer uma obra que fosse aceita pelo Pai. Certo? Então isso é importante você lembrar. Então, queridos e queridas, se não há boas obras, não houve fé real nem justificação. Como é que é isso daí? Quer dizer que se um crente, um cristão, aquele que entregou sua vida a Cristo, ele não demonstra, ele não tem obras, ele não faz obras, por mínima que sejam, as obras são expressão do poder de Deus atuado na vida daquela pessoa. Deus nos capacita para fazer algumas coisas. As obras são vistas não para se vangloriar, para ninguém se vangloriar, mas para demonstrar. E todas as obras que nós fazemos é com alegria e não por obrigação. Então, se não há boas obras, não houve fé real nem justificação, porque naturalmente eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo, eu sou justificado pela morte dele e agora eu tenho boas obras. Agora eu vou fazer boas obras. Então, aquele cristão que recebeu Cristo como Senhor e Salvador, entrou no corpo de Cristo, na igreja, e ele não faz absolutamente nada, nem ora, porque também há obras da fé é oração, nem louva, nem evangeliza, ou não faz qualquer outra coisa, não para se vangloriar ou para ganhar algo mais de Cristo ou de Deus, mas para demonstrar que ele tem fé, e isso fazendo com alegria e não por obrigação. Eu vou para a igreja, mas eu estou cansado demais. Eu vou louvar, mas eu tenho que fazer isso porque é a minha obrigação. Não é a tua obrigação, é natural. É uma coisa que flui. São obras da fé. Então nós encontramos apoio para essa afirmação do fato de que
A justificação está intimamente associada à união com Cristo. Então, eu só posso ter boas obras se eu já estiver unido com Cristo. Essa união é uma união incrível, é uma união simbiótica. Eu sou de Cristo, Cristo é meu. Eu sou dele e ele é meu. É como se fosse uma união que a gente sempre fala que é parecido com uma união no casamento. Né? É Cristo unido com a sua noiva, Cristo unido com a igreja, e forma um só corpo, onde ele é o cabeça e nós somos os membros. Se nos tornarmos um com Cristo, então não viveremos segundo a carne, mas pelo Espírito. Nós vemos isso em Romanos capítulo 8, versículo de 1 a 17. Tá? Romanos 8, de 1 a 17. Pega a sua Bíblia lá, para você olhar. Isso, olha lá. Nós já vimos várias vezes as passagens, mas é importante você olhar de novo. Tá? Vamos lembrar que toda vez que você olha a palavra de Deus, toda vez que você medita nela, ela lhe dá uma informação maior ou lhe fortalece o seu espírito. Olha lá o Romanos 8, de 1 a 17, diz assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, o que está na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores e não a carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem o efeito do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, mas para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma com o nosso espírito que somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se como ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. É uma leitura bem longa,
mas é uma leitura clara, objetiva, que não tem meio termo, ou é assim ou não. Não existe esse negócio de, eu sou justificado, mas eu não faço obras, eu sou justificado, mas eu não sinto alegria de estar nos cultos públicos, eu não sinto alegria em ler a palavra de Deus, eu não sinto alegria em orar. Existe algo errado, porque estas obras são obras do Espírito. Agora nós sentimos prazer em fazer somente as obras da carne. A união com Cristo, que leva à justificação, também conduz à nova vida. E isso é claro, isso é importante você lembrar. Como diz J.A. Ziesley, ele diz o seguinte: o crente entra não somente em um relacionamento particular com Jesus, mas em uma nova humanidade, na qual ele se torna um novo tipo de ser. É como se fosse outra pessoa, tá? Como se fosse outra pessoa, outro ser, uma nova humanidade, um novo tipo de ser humano. Eu não sou mais aquele. Se eu continuo sendo aquele que antes estava sem Deus, sem Cristo, e agora eu estou com Cristo e eu continuo do mesmo jeito, aí tem algum problema sério. O crente entra não somente em um relacionamento particular com Jesus, mas ele se torna uma nova criatura, um novo ser, uma nova humanidade. Certo? Então, o que salva é a fé somente. Mas a fé que salva nunca está sozinha, pois está atuando pelo amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6 diz. Olha lá em Gálatas. Vamos para frente, depois de Romanos, depois de Coríntios. Chegando em Gálatas, depois de 2 Coríntios, que diz lá em 5:6. Olha lá o que diz 5:6. Diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé que atua, quer dizer, que tem, que faz alguma coisa. São atos de amor. O que são obras espirituais? É que se move pelo amor. Por exemplo, eu vou fazer obras, eu vou ajudar as pessoas. Eu vou ajudar uma pessoa que está com problema financeiro, vamos dizer assim. Então, eu me disponibilizo em dar alguma quantia para aquela pessoa. Então, o meu ato é um ato pelo amor, uma obra que veio, que eu quero fazer com alegria, porque eu sou justificado por Cristo, eu sou unido com Cristo. Agora eu faço essa obra com gratidão a Deus pelo que Ele me fez. Não é que eu estou tentando pagar Cristo por Ele ter feito. Não é isso. Porque é impagável. Você não vai pagar, nunca você iria conseguir pagar o que Cristo fez por você na cruz. Que lhe deu a salvação eterna. Aquilo que mais o homem almeja, o que mais o ser humano almeja é a eternidade. Ele não consegue enxergar essa eternidade se não for pela fé em Cristo Jesus. E isso aconteceu com você, aconteceu comigo. Então não dá, é impagável. Né? Todo ser humano almeja isso. E quando o ser humano consegue isso sem fazer absolutamente nada, ele vai querer fazer para Deus com gratidão e não para pagar. Olha, eu tenho uma dívida com o Senhor, meu Deus. Nós tínhamos uma dívida. Ela já foi paga em Cristo. Então, Cristo pagou a nossa dívida. Eu não devo mais nada para Deus. Você não deve mais nada para Deus. Porque Cristo pagou. Você não poderia pagar. Deus perdoou você por causa do Filho. Então, se você foi perdoado por causa do Filho, agora você é uma nova criatura e você vai fazer obras. Tá? Então, Gálatas 5:6 fala justamente sobre esse amor, pelo amor, tornando-se um inigualável poder dinâmico na vida do crente. A prova de que uma fé é real
e verdadeira é justamente essa. Ela faz a pessoa agir. Mas de que maneira ela faz isso? Levando o crente a sentir constrangimento do amor de Cristo por si e a sentir a grandeza de sua dívida de gratidão para com seu Deus. A dívida que você tem é de gratidão. Só isso. Eu devo ser grato ao Senhor. E eu vou fazer tudo para ser grato ao Senhor. Eu vou me disponibilizar. Deus vai me capacitar. Ele vai me dar dons. Esses dons serão usados para a glória dele, para o benefício de todas as pessoas que estão em minha volta. E isso redundará também em benefício para mim mesmo, porque eu me sentirei uma pessoa útil, uma pessoa que está fazendo a obra do Senhor com alegria e nunca por obrigação. Deus não diz que você tem que pagar pela salvação, e nem conseguiria pagar. Mas você pode demonstrar ações de graça, agradecendo ao Senhor todos os dias pela vida, agradecendo ao Senhor pela salvação, que é a parte mais importante. Então, se você, meu querido e minha querida, tem a salvação, você tem obras. Você tem que ter obras. Isso é algo que é resultado da sua fé. Como já dissemos, a doutrina cristã é graça. E a conduta cristã é gratidão. O crente não faz o que faz a fim de ser justificado, como a gente já viu, mas não há limites quanto àquilo que ele fará por seu Senhor, movido pela gratidão à justificação recebida. É o que eu acabei de explicar, tá certo? Então você precisa ter essa convicção e na sua mente tem que ter, isso tem que estar claro, todas essas conexões em relação à fé e às obras, para você entender que você agora é capaz de fazer qualquer coisa para Deus por gratidão. Qualquer coisa que seja lícita, que Ele aprova, que Ele lhe dá condições para fazer, Ele lhe capacita, e você vai fazer as obras com alegria. Isso é que é obras que a fé nos proporciona, certo? Então, a verdade paradoxal é que não há ensino de santificação, conforme o movimento Holiness, movimento de santidade, na Bíblia, que transforme tão completa e poderosamente a vida de um homem como o Evangelho da justificação pela fé somente. A transformação é algo sobrenatural. Você já viu alguém totalmente errado, totalmente longe de tudo, uma pessoa antissocial, uma pessoa desumana, nós até aplicamos essa nomenclatura para essa pessoa, e após ela ter o encontro com o Senhor Jesus, ela mudou totalmente e você vê que ela é outra pessoa. Isso é que acontece na vida daquele que recebe Cristo como seu Salvador. Ele é transformado, ele é restaurado, ele vai fazer algo que ele nunca imaginaria ou nunca imaginou que faria para Deus. Ele nunca pensou que poderia ser alguém, ser filho de Deus, se tornar filho de Deus por adoção. Nunca ele passou isso pela cabeça dele. Nunca passou pela minha cabeça de eu ser, por exemplo, um pastor, ou que eu seria salvo pelo Senhor Jesus. E isso é um privilégio que nós não sabemos mensurar. Em uma época de igrejas fracas, de crentes débeis, como nós vemos muitas igrejas formando pessoas ou ensinando pessoas erroneamente, onde as pessoas acham que ser cristão é ser de qualquer jeito. Essa é uma verdade digna de ponderação. Eu olho para as Escrituras, eu vejo o ensinamento doutrinário bíblico correto em relação à fé, em relação às obras, como nós estamos vendo nesse ponto de entendimento dessa lição, e a gente vê claramente o que Deus fez por nós, o
que Deus fez por você. E isso é bênção sobre bênção, graça sobre graça, misericórdia renovada a cada dia. Mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, Deus ainda nos ama da mesma proporção que Ele nos amava desde o princípio, desde a eternidade passada. Ele não mudou o seu amor por nós. E a nossa vida cristã tem que ser pautada justamente nessa visão correta do Evangelho. Certo? Então é isso que a gente tem para a gente falar nesta manhã, que eu espero que vocês tenham entendido o Evangelho, que vocês tenham compreendido o amor de Deus para com você, que é algo extraordinário. Nós somos gratos pela bondade e pela misericórdia de Deus, pela revelação que chegou até nós, algo que uma pessoa mais inteligente deste mundo não consegue enxergar, e você e eu conseguimos enxergar isso, é pela graça dele, só pela graça. Só é pela graça que ele nos molda, que ele nos chama, que ele nos envolve, ele nos traz, nós somos arrastados, nós não queremos ir, nós nos seguramos, Quantas pessoas estão se segurando e dizendo, eu não quero viver essa vida, eu acho que isso daí é uma prisão. Eles estão erroneamente enganados, totalmente enganados, aliás. Eles não entendem que você e eu entendemos. E eles tentam fazer obras, eles tentam fazer alguma coisa para conseguir algo de Deus. Ele faz uma barganha com Deus. Eles não sabem quem é o verdadeiro Deus, infelizmente. Só pela graça que pode ser alcançado. Só Deus pode tocar nos corações dele. Por isso a gente tem que orar, a gente tem que ensinar, a gente tem que evangelizar as pessoas para que elas venham a entender como nós entendemos. Algo sobrenatural que acontece lá no nosso ser, no nosso íntimo, no nosso coração. Nosso coração é quebrantado, nós somos realmente estamos sendo levados pelo próprio Deus a enxergar uma verdade absoluta que nos traz uma satisfação, uma alegria, mesmo em meio às tribulações. Então, queridos e queridas irmãs, vocês que estão passando por esses momentos tão difíceis, todos nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte, sim. Precisamos demonstrar a alegria, em meio à tribulação. A tribulação em si não nos dá alegria, mas nós sabemos o resultado da tribulação que nós estamos passando, que é o nosso aprimoramento, a nossa confiança mais em Deus. Esse é o resultado, para a glória de Deus. No final das contas, nós vamos nos regozijar diante da presença de Deus e dizer, Senhor, como o Senhor mudou a minha vida nesse período de tribulação. E isso é o principal propósito de Deus, para que você vá amadurecendo aos poucos diante das circunstâncias em que você passa. Por isso é importante você observar e descansar nos braços do Senhor. Tá certo? Muito bem, se você quiser dar um like, um positivo, se você também não se inscreveu no canal do YouTube, pode inscrever, tá? É importante para a gente manter o nosso trabalho e continuar transmitindo aquilo que nós fazemos para a glória de Deus, tá certo? Vamos, nesse momento, orar mais uma vez ao Senhor, agradecendo e encerrando esse momento tão importante da Escola Dominical. Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, que você esteja abençoando cada um, todos aqueles que puderam estar conosco, Senhor, aprendendo acerca mais da fé, que você esteja tocando nos corações, se porventura alguém que ainda não entregou sua vida a Cristo esteja ouvindo, assistindo esta mensagem, que você esteja abrindo os corações dessas pessoas e que elas possam vir a entregar totalmente o seu ser ao Senhor Jesus, que pagou o preço do pecado que a gente não podia pagar, por mais obras que pudéssemos fazer para conseguir a salvação. O Senhor nos mostra claramente que somente em Cristo nós temos a salvação eterna. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder entender isso. Que o Senhor abra as mentes daquelas pessoas que ainda não entendem. Usa-nos, Senhor, para poder falar aos corações destas pessoas.
Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, meus queridos, queridas irmãs, queridos irmãos, esperamos que logo mais à noite, se Deus assim permitir, estaremos ali transmitindo o nosso culto de adoração ao Senhor. Que Deus esteja abençoando a sua vida.